Olá pessoal, é um prazer manter esse contato com vocês. Nós estamos aqui para bater um papo sobre a questão da sustentabilidade do setor de florestas plantadas no Brasil. São algumas opiniões coletadas ao longo da nossa experiência de algumas décadas atuando junto ao setor florestal e mais especificamente agora retornando na função de diretor executivo do IPEF. Função essa que estamos exercendo há praticamente 2 anos. Eu sou engenheiro florestal, formado na Exalc em 1975 e eu creio que a gente possa traçar algumas ideias em torno desse tema, porque todos nós sabemos, né, que há um diagnóstico muito claro em relação à crescente demanda de produtos florestais, mundialmente falando. Inclusive hoje está muito atrelado ao conceito moderno da chamada bioeconomia, que envolve aspectos de renovabilidade, sustentabilidade e a obtenção de produtos amigavelmente mais corretos. Nós podemos citar uma frase típica como hoje ela permeia aí as discussões na questão da sustentabilidade e renovabilidade. Talvez com um pouco de exagero, mas nesse conceito existem referências, por exemplo, de tudo que é feito com combustível fóssil, amanhã poderá ser feito a partir de uma árvore, por exemplo. Isso traz uma oportunidade muito grande para quem atua no setor e os diagnósticos que existem mundo afora, e especialmente no Brasil, dado o seu potencial, é que nós temos que plantar e plantar florestas. Tá? Há diagnósticos dos órgãos que atuam no campo da avaliação das demandas futuras de madeira, é de que muito provavelmente haverá um aumento significativo de produtos baseado em especial em plantios florestais. E existem referências de que se nós tivermos uma situação tal qual ela se apresenta atualmente, é que nós vamos ter que praticamente dobrar a quantidade de plantações florestais existentes no planeta. Até 2050, há referências de que nós precisaríamos ter aí um equivalente a 250 milhões de hectares de novas florestas plantadas no mundo todo. É claro que esse tipo de demanda por madeira e produtos florestais de um modo geral exigem alguns avanços. Tá? Eles são essencialmente necessários. A gente tem observado, inclusive, em função dessa demanda, a presença de novos atores, por exemplo, no que diz respeito aos modelos de gestão do chamado negócio florestal. Nós temos, tradicionalmente, os engenheiros florestais atuando, mas hoje nós temos a percepção de outros profissionais de áreas mais específicas tratando o negócio de plantio de florestas de forma profissionalmente mais específicas. Tá? Da mesma forma que na questão do processamento industrial da madeira, há um olhar mais atento desse segmento industrial para a floresta, visando amplificar o conhecimento, o entendimento da produção florestal vis-à-vis os produtos e a qualidade dos produtos que se obtém das florestas. Evidentemente, esse é um jargão clássico, que é o produzir mais com menor quantidade de recursos. Esse classicismo, né, como jargão, ele tem sido mais intensamente colocado, porque nós sabemos que os recursos são finitos e para se produzir florestas você precisa de uma gama de recursos, de insumos que precisam ser muito bem administrados para que a gente possa ter um desempenho de sustentabilidade no contexto maior do termo, que envolve também a própria questão econômica, né? E isso também implica no avanço cada vez mais intensivo na existência e na propagação e no estabelecimento dos chamados grandes complexos integrados de plantações. Por exemplo, Portugal é um pouco difícil de falar num grande contexto de plantações florestais. Isso traz, segundo os próprios especialistas que atuam no setor florestal em Portugal, traz uma dificuldade um pouco forte quanto a fazer uma boa gestão florestal.
porque praticamente são nanofúndios que lá existem e cada um com um pensamento, cada um com uma ideia de ação. E, contrariamente no Brasil, graças à extensão de áreas disponíveis para plantio de florestas, é possível fazer uma boa gestão nesses grandes complexos, o que é um fator de facilitação, sem dúvida alguma, na questão dos plantios de florestas com um objetivo econômico em especial. Tá? Bom, falando nessa questão de gestão, existe também um conceito que eu gostaria de expressar, que o julgamento de que as florestas elas têm que ser muito bem geridas, por exemplo, para serem defendidas. Porque as florestas, queiramos ou não queiramos, desculpem aquelas pessoas que têm opinião contrária, mas primeiramente elas têm que ser economicamente viáveis. E aí elas poderão ser ambientalmente responsáveis e no conjunto serem socialmente aceitáveis. Esse é um conceito que pode ser, está sujeito a alguma crítica, mas é o que nós estamos vivenciando hoje no caso do Brasil em relação aos nossos plantios de grandes complexos industriais, tá? Que também cumprem, além do papel econômico, o papel social e o papel ambiental também, que é possível fazer a conjugação. Mas as florestas têm que ser, principalmente falando das florestas plantadas com objetivo econômico, elas têm que ser, evidentemente, economicamente viáveis, isso é óbvio, né? Mas a partir de então elas podem cumprir os outros papéis que elas necessariamente também podem cumprir. E nesse contexto de plantios florestais, nós temos percebido que aqui no nosso país a produção florestal tem tido ganhos significativos nas últimas décadas. Tanto é que o Brasil hoje é um líder mundial, todos nós sabemos que militamos no campo, sabemos que o Brasil detém a liderança mundial em relação à produtividade de eucalipto e tem também um componente de excelência no que diz respeito aos plantios de pinos. Nós temos muito bem claro que as produtividades nessas últimas 4 décadas em especial, ela mais que dobrou e sendo resultado dos avanços de tecnologia, graças à pesquisa, graças ao desenvolvimento em capacitação de pessoas para responder às demandas que o setor tem a exigir para que essa produtividade tenha tido esse avanço. Nos anos 80, efetivamente, é uma referência importante em relação a um boom, um crescimento em termos de produtividade, alta produtividade, particularmente porque nós começamos a sair da chamada silvicultura seminal e passamos para a chamada silvicultura clonal. Bom, e de lá para cá, o que nós estamos assistindo atualmente? Bom, praticamente hoje não se fala mais de floresta seminal, isso foi excluído. Para vocês terem uma referência, aqui no IPF, nós, na década de 80, nós chegamos a disponibilizar para o setor mais de 1 tonelada e meia de sementes anualmente para responder às demandas de plantios florestais. Nos últimos anos, esse valor não tem passado de 100, 150 quilos, só para você ter ideia do quanto houve de substituição do conceito de produção de florestas para o mecanismo da clonagem, sendo abandonado aquele conceito clássico de produção de floresta a partir de sementes. Esse é um fato que nós assistimos muito claramente, isso é muito claro, tá? Só que isso trouxe uma certa intensidade muito grande em relação a uma certa, vamos dizer, uma estagnação tecnológica, vamos dizer assim, e fisiológica, porque nós estamos com materiais bastante homogêneos, então houve uma certa queda da biodiversidade, falando em florestas plantadas de eucalipto e pinos, né? E isso, a gente tem percebido que alguma coisa não funcionou bem. A gente percebe claramente um certo nervosismo, um certo estresse em relação a quem lida no setor de florestas plantadas, que alguma questão surgiu que não fez com que aquelas ideias originalmente que nós iríamos ter um avanço constante, e perene em termos de ganhos, ele não está acontecendo. Isso é muito claro em relação àqueles tradicionais produtores, que são os que detêm as florestas para abastecimento próprio, como um contexto de avaliação importante. O que nós estamos assistindo também é que, por conta desse certo estresse, esse certo nervosismo que envolve a questão de produtividade, de proteção florestal e mesmo questões de mercado,
Hoje nós estamos, em função de vários aspectos vinculados à questão da crise econômica que o Brasil está passando nos últimos anos e no mundo também, né? Um reflexo da situação mundial. Esse estresse também está permeando a questão dos chamados atores não tradicionais, ou seja, aquelas pessoas terceiras que, em função de uma situação bastante interessante de uma década atrás, em termos de estímulo de plantios de florestas para ganhos econômicos que se apontavam como bastante importantes, hoje a realidade não é bem essa. Nós estamos tendo aí problemas em relação à comercialização, em relação à remuneração de terceiros, fazendo com que, muito provavelmente, esses atores não tradicionais que se inseriram no plantio de florestas estão saindo, estão mudando a cultura, mudando a opção em termos de produção agrícola e que, muito provavelmente, em função disso, podemos ter algum problema no futuro em relação à oferta de madeira como matéria-prima. Outra questão importante também, no simbolismo, né, da floresta clonal, é o chamado curto prazo. É uma busca quase que constante. Dá para encurtar o tempo de corte das florestas? Dá para produzir floresta com um tempo menor do que o tradicional 7, 8 anos de idade? É preciso ter respeito aos limites nessa questão de que floresta não é uma cultura agrícola. E muitas vezes se esquece de que florestas têm que ser analisadas num contexto de olhar de décadas. Tá? Exceção feita aos plantios de pinos, em cima dos quais nós podemos dizer que ainda existe uma silvicultura, um manejo, que tem que ter um pouco mais de inteligência estratégica em termos de produtos que vão ser obtidos ao longo do tempo de existência das florestas. No caso específico, por exemplo, do eucalipto, esse olhar de décadas foi um pouco esquecido. E muitas vezes o raciocínio, por exemplo, eu arrisco dizer, de profissionais, de novos atores que não têm um conceito, não por incompetência, mas por formação, muitas vezes um conceito de entendimento da questão biológica, da questão de que florestas elas têm que ser trabalhadas com um tempo maior, começam a fazer comparação com as culturas agrícolas como soja, como milho, como trigo, né? E não podemos fazer isso, pode ser, é perigoso esse raciocínio imediatista. Qualquer problema que ocorra numa cultura de soja num ano, você pode, de forma muito rápida, no outro ano estar substituindo a variedade ou a tecnologia. Não é o caso de florestas, que nós temos que pensar aí um tempo muito maior de atividade. Então, essa questão de floresta de ciclo curto, de vez em quando aparece alguém falando em floresta de ciclo curto, por exemplo, na questão, por exemplo, de utilização de madeira para fins energéticos. Tá? Veja bem, floresta não é cana e nem é canalípito. Tá? Então, essa produção de biomassa com floresta de ciclo curto tem que ser trabalhada de forma muito cautelosa. Existem, talvez, possibilidade de redução até um certo nível quando você precisa de uma matéria-prima que não seja muito exigente em termos de qualidade, de fibra, de composição química. Como é o caso de uso energético, que basicamente é densidade de poder calorífico, mas precisa tomar cuidado porque não é só a questão da qualidade em si, tem outras questões que envolvem a questão da própria longevidade da floresta que precisa tomar cuidado, tá? Que não é cultura agrícola clássica de ciclo curto. Outra questão importante também, ligada a essa questão do estresse, é a questão de olhar a árvore como commodity. Essa é uma opinião muito pessoal. A árvore não deveria ser vista como uma commodity. Tá? A árvore não é um estoque, um estoque que está na prateleira, você vai lá e coleta. Isso é muito perigoso. A madeira, sim, você pode olhar a madeira como commodity, os produtos derivados como commodity, mas a árvore não. Porque commodity lembra a bolsa de valores, lembra grandes quantidades, lembra qualidade, características uniformes, sem diferenciação de origem em relação à produção, qualidade quase uniforme, estocáveis por determinados períodos sem perda significativa de qualidade. E muitos desses valores envolvidos na palavra commodity não podem ser aplicados à árvore, porque a árvore tem influências atípicas
né, de um produto sintético ou de um produto de origem natural, mas um mineral, por exemplo, aqui ele se sustenta mais em termos de durabilidade, não tem tanta interferência de fatores como intempéries ou mesmo fatores climáticos, tá, ou fatores bióticos. Então, essa questão de visão de árvore como commodity também tem que haver uma precaução em relação aos gestores, tá? Aqueles que estão exigindo dos técnicos, em especial, aumento da velocidade, precisa tomar bastante cuidado e bastante cautela nessas previsões que são colocadas. E também eu sou um tanto cauteloso e eu gostaria de transferir também essa ideia de cautela em relação dessa simplificação e a acomodação que tem sido vista muito fortemente, que é a questão de clonar, produzir mudas, preparar terreno, plantar, proteger e cortar. Clonar, produzir mudas, preparar terreno, plantar, proteger e cortar. Essa simplificação e acomodação me parece também ser um tanto perigosa, até arrisco dizer esse termo um pouco mais forte. Tá? Nós precisamos estar atentos a fatores externos, bióticos e abióticos em especial, que a qualquer momento esse roteirinho, clonar, produzir, mudas, preparar terreno, plantar, proteger e cortar, podem sofrer influências e ocorrerem gaps, tá? Que nós já estamos vendo em alguns casos aqui no Brasil, inclusive. Tá? Bom, e também a questão de aumentar. Esse aumentar também eu tenho presenciado em alguns momentos, alguns locais, algumas regiões, algumas empresas, em que essa palavra aumentar tem sido substituída pelo conceito de conservar, garantir. É uma boa precaução a mudança do aumentar para precaver, garantir a sustentabilidade. Tá? Porque não é exponencial. Então nós temos que tomar cuidado. Então aumentar o quê? Até quanto? Até quando? A que custo? Como? São desafios que existirão sempre, principalmente lidando com um material que tem essa longevidade maior comparado aos classicismos da produção agrícola. Tá? Então, é preciso tomar cuidado se nós não possamos chegar a um risco de termos aí um modelo saturado só nessa linguagem básica por alguns bordões, né? E esquecendo que existem essas influências e outros fatores para os quais nós temos que ter capacitação profissional para a busca de respostas, capacitação tecnológica, tá? E estudo baseado em pesquisa, que é o fundamental no sentido de formação de pessoal para conduzir as respostas, que isso já estamos presenciando, que elas estão aí e que precisam ter um aporte de resultados para nós caminharmos de forma diferenciada. Para quê? Para não termos sustos. Tá? Por os chamados fatores imponderáveis, que fatalmente eles poderão ser cada vez maiores se nós não tivermos essa preocupação clara em relação a ter um pouco de precaução e cautela. Bom, eu estou falando, será em questão de perversidades, em vilões? Né? Será que é esse o conceito? Tem algum vilão na história aí, alguma previsão? Não é para ser tão assustador assim, tão dramático, tá? Mas nós temos que colocar alguns pontos. A silvicultura clonal é um instrumento fantástico. Fantástico, está aí, é irreversível, mas nós temos que sempre estarmos preocupados com a nossa reserva estratégica de materiais genéticos, reserva estratégica de modelos, para não pecarmos futuramente. Tá? Outra questão importante, nós não podemos, hipótese alguma, deixar de estar atento de ações preventivas para manter os ganhos. Tá? Os ganhos estão aí. Hoje, talvez o desafio maior é como manter esses ganhos. Tá? Outra questão, fazer isso a que custo? Existe uma implicação de que talvez os instrumentos que tenhamos que usar para a garantia dessa sustentabilidade, manter os ganhos, talvez impliquem aumento de custo de produção, que é o grande desafio no final da história, né? Mas isso tem que ser muito bem trabalhado também. E falando em custos, não tem jeito, né? As crises financeiras também são situações que não passam somente pelo setor florestal, mas que também influenciam o setor florestal e que fazem parte desse contexto.
Os efeitos bióticos e abióticos, conforme eu mencionei anteriormente, também são questões que estão aí, à vista grossa, que eles estão exercendo suas ações e estão exigindo, inclusive, no caso específico aqui do caso do IPF, das universidades com as quais o IPF vem atuando, é um carro importante, chefe de ações de curto e médio, mas necessariamente de médio e longo prazo, que as respostas não são imediatas, e que tem que fazer parte do quadro de preocupações e de avaliações constantes. Tudo isso associado à questão da expansão que tem ocorrido e ainda ocorre para áreas com baixa tradição florestal. Esse é outro aspecto também. Nós sabemos disso, não dá para transferir rapidamente e facilmente, de forma simplificada, os modelos que estão tendo sucesso em regiões clássicas da silvicultura para outras regiões sem um conhecimento prévio muito bem definido do que nós vamos encontrar em termos de desafios. Nesse contexto, então, precisa ficar claro que a engenharia florestal, que é a área mais fortemente ligada à questão da produção de florestas plantadas com finalidades econômicas, ela não é apenas uma engenharia de números e estatísticas, porque ela se apoia em inúmeras ciências que precisam ser mais praticadas, respeitadas e conhecidas em suas particularidades e fundamentos. Tá? Então não são somente números e estatísticas, não, principalmente no material com um crescimento de vários anos em termos de demanda para ter produtos disponibilizados. Então, nesse contexto, a biotecnologia, o melhoramento, a nutrição, a mecanização, o controle e a automação, a proteção florestal compõem um elenco dos principais aspectos que estão exigindo a atenção de todos nós, atores que atuamos no campo florestal, desde a questão da formação de profissionais, ou de tecnologia, de pesquisa e aplicação na prática na nossa produção florestal. De qualquer forma, todos esses aspectos, felizmente, o setor florestal tem um histórico bastante próprio e muito bem desenvolvido do trabalho em cooperação. Cooperação naquilo que diz respeito à interação entre os atores da cadeia produtiva, que são os técnicos, os profissionais, os CEOs, os diretores, os gerentes de pesquisa. O setor florestal conversa muito facilmente entre si. Isso é um valor que muitas vezes não é perceptível no contexto até dos relatórios, né, que são divulgados em relação ao papel do setor florestal, como é que ele conseguiu chegar onde ele chegou no nosso país, mas isso até mereceria um trabalho mais claro, um pouco mais profundo de como é que isso tem ocorrido, qual a contribuição efetiva, valorar isso aí seria muito importante, porque isso é uma realidade incontestável que o setor florestal se desenvolveu numa fase pré-competitiva muito clara no Brasil, graças a essa interação muito forte. E a cooperação também no que nós chamamos de integração, que é o ambiente empresarial e o segmento de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia junto às universidades, junto à academia e junto ao Instituto de Pesquisa. O Brasil tem também, no setor florestal, sido referenciado como um belo modelo de integração naquele jargão nós chamamos de cooperação floresta, indústria, o setor produtivo e a academia. Tá? Até tem sido alvo de estudos acadêmicos de como é que o setor conseguiu desenvolver isso, como é que existe a facilidade de integração, interação, e isso tem que ser preservado. Tá? Nós temos as referências do nosso Instituto de Pesquisa, o IPF é um deles, mas temos referências no Brasil em diferentes outros estados, modelos similares ao IPF, com grande sucesso também em termos de contribuição para que essa interação e essa integração esteja ocorrendo desde a década de 60, e isso não pode ser abandonado, hipótese alguma. Por quê? Porque é um modelo de sucesso na questão da formação capital humano, na questão do desenvolvimento tecnológico, na questão de resultados imediatamente aplicados junto ao setor produtivo para os ganhos que nós
vimos percebendo ao longo dessas últimas décadas no nosso país. Claro que nós estamos a exigir que essas ações cooperativas passem por avaliações, reavaliações, talvez estabelecer alguns aperfeiçoamentos, mecanismos, porque nós temos hoje a questão de compliance, nós temos a questão de competitividade e esses aspectos estão bastante claros em relação a serem alocados dentro dessas ações cooperativas, mas temos certeza absoluta que é perfeitamente possível nós mantermos isso como estratégia para o Brasil. Se nós, por qualquer razão, perdermos essa oportunidade de mantermos essa capacidade de interação e integração, nós vamos perder muito em termos de ganhos para o setor florestal. O desafio fica colocado não só nós que estamos no nível de senioridade junto aos organismos que fazem a gestão desses trabalhos de desenvolvimento tecnológico de pesquisa, mas principalmente e especialmente junto aos acionistas, junto aos CEOs das empresas, que precisam olhar com muito carinho essa estrutura que é uma referência no Brasil e fora do Brasil como modelo para a contribuição imediata de resultados de pesquisa, resultados de desenvolvimento tecnológico e a aplicação. Nós tivemos a oportunidade, ao longo da nosso perfil de atuação, temos contato com outros setores econômicos do país e quando nós contamos de como é que o setor se desenvolveu, eu faço referência aqui ao caso do nosso Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, que em 2018 vai estar completando 50 anos de bela existência, criado na mentalidade de um grupo de empresas que entenderam, num convite oferecido pela academia, através da Exalc, na figura do professor Elado do Amaral Melo, a oportunidade de nós desenvolvermos o setor nessa forma de cooperação. É preciso preservar isso de forma bastante consistente, talvez com algum outro tipo de modelo de gestão, algum outro tipo de modelo de condução dos processos, mas nós temos necessariamente que manter esta forma de atuação. E aqui fica o nosso convite para que todos vocês que estão interagindo neste momento participem das atividades que nós teremos agora em 2018, que serão referência das comemorações dos 50 anos do IPEF, nosso Jubileu de Ouro. Fica aqui o convite, e especialmente no mês de agosto, nos dias 22 e 23 de agosto, nós vamos estar realizando aqui em Piracicaba o Simpósio IPEF 50 anos, que eu tenho certeza será uma oportunidade muito grande de nós não só revisarmos, mas também discutirmos como é que nós vamos trabalhar para os próximos 50, 100, 150 anos da silvicultura do nosso país e mantermos as nossas grandes conquistas no setor, contribuindo para o nosso país na questão de ganhos econômicos, na questão de ganhos sociais e ganhos ambientais, porque o setor florestal, o setor de floresta plantada tem muitos exemplos e muitos valores que precisam ser aflorados, precisam ser mostrados e preservados e potencializados para que a nossa sociedade como um todo possa ter os benefícios que, sem puxar muita brasa na sardinha, mas é só a floresta que consegue oferecer. Sem dúvida alguma. Os exemplos estão aí. Numa próxima oportunidade nós poderemos conversar um pouquinho sobre esses exemplos. Vários profissionais estão atuando nesse canal sensacional que o Paulo nos coloca à disposição para essa interatividade e, consequentemente, nós temos que também prestigiar e estaremos sempre à disposição para esse contato. Ficamos à disposição, meu e-mail é brito@ipef.br, estou à disposição e na medida da possibilidade nossa de tempo, nós estaremos inteiramente à disposição para responder ou indicar alguma pessoa, algum colega que possa responder mais especificamente alguma indagação que vocês fizerem. Sucesso a vocês todos, foi um prazer muito grande desse contato, tá? E até a próxima. Muito obrigado.